todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. E que bom, né, gente, estarmos juntos mais essa semana para refletir um pouquinho sobre o Evangelho. Então, antes de a gente começar, vamos fazer uma ligação bem bonita, vamos fazer uma prece, nos ligando bem à casa de Maria de Nazaré, a nossa mãe, né, Maria, que ela possa derramar as bênçãos sobre todos e nos ligar bem a Jesus, que é o nosso mestre, e que ele possa nos abençoar sempre e nos levar ao Pai Criador para que possamos saudá-lo e agradecê-lo pelo dom da vida. E assim, nesse instante, damos por iniciado a nossa reflexão do Evangelho de Jesus, né, nos nossos tempos. E eu já disse uma vez, né, o Evangelho não cai de moda, né, ele não sai de moda, porque os ensinamentos ali contidos são verdadeiros. E sendo verdade, a verdade nunca vai se contrariar, não vai sair de moda, verdade é verdade. Então hoje nós vamos refletir sobre 2 capítulos juntos, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Buscai e achareis, e o capítulo 26, que é Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Nós vamos fazer uma reflexão rápida sobre esses 2 assuntos, porque são muito importantes, né? Então, no capítulo 25, o primeiro item, ele diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem que dentre vós lhe dá uma pedra ao filho quando este lhe pede pão? Não é? Então, gente, o que quer dizer isso para nós? A lei do progresso, ela é invariável, nós caminhamos sempre para frente, porque a lei de evolução faz parte das leis de Deus. E quando a gente pede, quando a gente busca alguma coisa, mesmo através da prece, e um dos itens aqui também se refere ajuda-te e o céu te ajudará. Isso quer dizer que a partir do momento em que eu peço, em que eu me coloco sobre as leis de Deus, eu começo também a trabalhar para conseguir. Porque de nada adianta a gente fazer os nossos pedidos, seja eles quais forem, e a gente pede mesmo, e não fazer nada para obtê-los. É como se, por exemplo, a gente quisesse ganhar na loteria sem jogar. Eu não jogo, mas eu quero, eu já pedi para Deus que eu quero ganhar. Então veja, é um exemplo bobo, logicamente, né? A gente não está aqui para incentivar a aposta, nada, mas isso também se reflete na nossa vida. Se eu quero um emprego, se eu quero ganhar mais, eu começo a trabalhar mais. E fazendo desta forma, a providência divina coloca ao nosso redor, tanto no plano material como espiritual, pessoas, espíritos benevolentes que vão nos inspirar, que vão nos ajudar através de uma palavra, uma ação, para que a gente possa trabalhar aquilo que a gente pediu. E estar consciente também de que nem sempre o que a gente pede tanto vai ser bom para nós. Quando a gente se conscientizar disso, nós não vamos ter mais pedidos a fazer, nós vamos simplesmente trabalhar pela nossa evolução. Ou seja, sabe, Deus sabe o que é melhor para nós. E Deus, nem sempre o que eu peço para o Senhor, Ele é bom. Então, aquilo que for bom, que aconteça. Isso é aceitar as leis de Deus. Eu quero isso, mas só se Ele for fazer bem para mim, para a minha família, para a comunidade em que eu vivo. Então, esse aprendizado no pedir também vai nos tornar pessoas
mais tranquilas e mais aptas ao trabalho, porque tudo é um trabalho, né? Se pedir e sentar à beira do caminho, aí a coisa vai ficar mais complicada, porque não vai acontecer. Nós não estamos nos esforçando para isso. Então, ter em mente que fazer o nosso melhor no dia presente é o que importa mais. Esse mesmo capítulo ele vai dizer assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes corroem. E ele é uma das passagens mais bonitas que está. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles. E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Gente, é uma das passagens mais belas que diz respeito ao nosso dia a dia. Logicamente que a gente tem assim uma programação, a gente se programa para as coisas, para a família, para filhos, mas se eu não viver o meu dia a dia, se eu não viver como as aves, né, como os pássaros, as flores, vivendo o seu próprio dia, aquilo que foi programado, aquilo que eu tenho em mente, ele não se realiza. Então não adianta eu atropelar a minha vida querendo que tudo aconteça num dia só. É preciso o trabalho, é preciso da aceitação e fazer o nosso melhor no nosso dia a dia. Então isso é uma das coisas mais bonitas, porque os tesouros materiais que a gente junta aqui na Terra, eles ficarão. Então ter em mente que quando eu peço, o céu me ajuda. Quando eu trabalho, ele me ajuda mais ainda, porque eu estou fazendo a minha parte, seja em termos materiais, seja em termos emocionais e até espirituais. Quero ser uma pessoa melhor, estou trabalhando para isso. Então, Deus, a providência divina, nos auxilia nesse instante. E o capítulo 26, dai gratuitamente o que de graça recebestes, ele é muito interessante também. Eu vou ler o item 1, só para a gente poder iniciar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, muitas vezes, no nosso processo de caminhada, que a gente necessita ser bom, a gente precisa se conscientizar que nem sempre é a doação material que auxilia mais. Nós temos coisas dentro de nós que são gratuitas, então a gente pode doar gratuitamente. O nosso ouvido, por exemplo, em escutar o outro, o nosso amor em compreender, todos esses atributos está dentro de nós e não cobrar por eles, né? Por isso que eles falam, dá gratuitamente o que gratuitamente des. Então, o que eu tenho de graça, o que eu tenho dentro de mim, eu posso doar sem cobrar. O meu tempo, a caridade de a gente amar, de doar o nosso tempo, de ouvir, ela é muito importante para a gente aprender aprender assim. Eu não preciso esperar eu ser perfeito para ajudar. Eu ajudo com aquilo que eu tenho. Eu ajudo com aquilo que eu tenho dentro de mim. E as coisas vão surgindo naturalmente. É por isso que esse capítulo nos incentiva e nos fala para dar gratuitamente o que a gente tem dentro de nós, né? E nessa passagem, nesse capítulo do Evangelho, está também aquela passagem de Jesus quando ele expulsa os vendilhões do templo. O que essa passagem diz para nós? Não comercializar a religiosidade que a gente tem. Porque não fazer comércio do amor, não fazer comércio da religiosidade que eu possuo e que eu posso dar aos outros. Então Jesus vem daquele comércio, aquele burburinho, as coisas começam a cair, porque muitos seguidores entram abruptamente ao templo
para ver Jesus. Não que Jesus derrubasse tudo por conta própria, as coisas foram acontecendo. E quando a gente está nesse processo, a gente se atropela também. Então, não comercializar a nossa religiosidade, os nossos atributos, e sim dar de graça. E ele vai contar um pouquinho para nós da própria mediunidade. Então, muitas vezes a gente vem e fala, mas eu não tenho a mediunidade de curar. A gente tem sim, a gente tem tudo de bom dentro de nós que a gente pode doar. E nada dessas coisas boas a gente cobra, porque ela nos foi dada de graça. Se falarmos em termos de mediunidade um pouquinho, ela foi dada para a gente aprender a ser bonzinho. Então, se a gente se encontra nesse momento com alguma coisa nesse sentido, primeiro vamos aprender a doar aquilo que a gente tem de bom de graça. E depois a gente pensa nos outros processos. Então, isso é o mais importante nesses 2 capítulos, essa fala de Jesus. Pedir ao Pai, trabalhar, dar gratuitamente o que eu tenho de graça, ou seja, eu tenho um amor, eu tenho meus ouvidos, tenho o meu tempo, e não cobrar, aprender com Jesus, que ele passou a mensagem do amor e não cobrou de ninguém se estava fazendo ou não fazendo. E quando pediu ao Pai, em alguns momentos da sua vida, ele ao mesmo tempo lhe disse, faça-se em mim segundo a sua vontade. Né? Aceitar os desígnios de Deus. Então é essa mensagem, essa reflexão dessa semana. E assim, que a gente possa encerrar com as nossas vibrações que são gratuitas, né? Vibrar muito amor pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pela nossa família, por aqueles que estão ao nosso redor. Isso eu posso fazer. E também por nós mesmos, né? Que possamos nos fortalecer nessa fé e na coragem. E deixar sempre um sentimento de amor no ar para que os benfeitores espirituais utilizem. É isso que eu queria passar para vocês. Que Jesus nos abençoe, que todos tenhamos uma ótima semana. Graças a Deus. Boa semana a todos.